noite. Gostaria de começar, como estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, parabenizar a todas as mulheres que estão aqui presentes, que tiraram um tempinho para ouvir um pouco mais dos assuntos que trouxemos hoje com muito carinho para vocês. Vou começar me apresentando. Eu sou a Suzana, sou advogada, especialista em direito de família, e hoje eu trouxe para vocês alguns direitos que nós temos e alguns que muitas mulheres nem sabem e passa, às vezes, despercebido, e são direitos muito importantes. Nós temos aqui o Dia Internacional da Mulher, e eu trouxe... Só um minuto. Eu trouxe para vocês como surgiu, onde e por que é comemorado o dia 8 de março. Tudo começou lá em 1911, em uma fábrica de tecido em Nova York, que as mulheres viviam numa situação precária, trabalhavam muito tempo, por pouco dinheiro, e elas estavam em greve, em manifestações, buscando melhores condições, e também elas temiam muito o risco de incêndio da fábrica por conta de tecidos inflamáveis. E, nesse mesmo ano, em 1911, no dia 25 de março, a fábrica pegou fogo e muitas mulheres morreram. Então, esse foi o primeiro evento que marcou essa data do Dia Internacional da Mulher. Mas por que, então, no dia 8? Porque nós tivemos um próximo evento, que foi no dia 8 de março, que mulheres russas fizeram passeatas, movimentações, buscando melhores direitos, tanto na vida pessoal quanto na vida de trabalho, por conta ali da revolução, da guerra que estava tendo, da Primeira Guerra, e tanto que essa movimentação ficou conhecida como Pão e Paz, porque elas queriam melhorar as condições do ganha-pão e também que a guerra acabasse. Só que, embora aconteceu isso lá depois, em 1917, a ONU reconheceu o Dia Internacional da Mulher como 8 de março apenas em 1975. Então, a partir dessa data que nós comemoramos o dia 8 de março. Eu trouxe, continuando aqui a linha de direitos que as mulheres buscam, que foram os motivos de a gente estar comemorando esse mês, o 8 de março, eu trouxe alguns direitos que nós fomos conseguindo no decorrer dos anos. Direitos importantíssimos, eu selecionei alguns, tem outros também importantes, mas eu selecionei para não ficar muito extenso. Em 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. Para nós, hoje, parece muito tranquilo, porque é comum, quando a gente tem uma filha, levá-la para a escola, já é normal, mas imagino que essas mulheres passaram lá atrás para conseguirem estudar, porque lá atrás, os homens que tinham esse direito. Então, os homens saíam, estudavam, trabalhavam, e as mulheres ficavam em casa. Logo depois, as mulheres conseguiram acesso à faculdade. E é graças a esse direito conquistado que eu estou aqui hoje. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Se a gente olhar lá atrás, quando eu contei para vocês que, em 1911, as mulheres protestavam por mais direitos, naquela época elas nem votavam ainda. Então, elas buscavam por direitos que, para nós, hoje é básico. A gente poder escolher quem serão nossos representantes, isso, para nós, não é nada muito... É normal, porque faz parte já do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, naquela época, elas não tinham direito, elas trabalhavam nas empresas com situações extremamente críticas, mas também não tinham direito ao voto ainda. Em 1977, foi sancionada a lei do divórcio. Antes disso, as mulheres não podiam se divorciar, independentemente das condições que elas viviam dentro de casa. Violência, traição, elas não tinham esse direito. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Então, se a gente olha aqui, as mulheres começaram a ganhar voz. Porque, além delas poderem sair desses relacionamentos abusivos e violentos, elas tiveram uma delegacia que acolhesse, que ouvissem os problemas que ela tinha e protegiam elas das violências dentro de casa. Em 1988,
A Constituição Federal, que é a nossa Constituição até hoje, estamos em 2024, e a nossa Constituição Federal é a de 88 ainda, que é a mãe das leis, que a gente chama, né, que é a maior lei do país, ela considera e reconhece as mulheres iguais aos homens. Mas vamos lá, a gente é igual aos homens em direitos, mas nós não somos iguais aos homens, porque se nós fôssemos em tudo, a gente não precisava da Maria da Penha, que é uma lei que traz a proteção por conta da nossa vulnerabilidade em cima dos homens. Lógico que a gente sabe que existem mulheres mais fortes que homens, mas não só na força física, né? Mas nós não somos iguais, porque, infelizmente, a gente ainda tem essa questão dos homens acharem que têm poder sobre nós, fazerem com a gente o que quiserem. Então, por isso que a Lei Maria da Penha surgiu. Logo depois, nós tivemos, em 2002, a conquista dos direitos à pensão alimentícia e à licença maternidade. Por que eu trouxe esses dois direitos que eu considero super importantes? Porque eu já ouvi mulheres falando para mim que não se divorciam porque nunca trabalharam. E se elas divorciam desse marido, que sempre sustentou elas, elas não têm como sobreviver. Então, eu trouxe essa questão da pensão, porque não é só pensão para os filhos. A mulher, quando ela separa e ela não está no mercado de trabalho, por qualquer questão que seja, ela tem direito à pensão entre cônjuges. E é uma pensão temporária, para que depois, que ela conseguisse reintegralizar no mercado de trabalho, a pensão cessa. E tem a questão da licença maternidade, que hoje nós, mulheres, podemos optar por ter filhos e continuar no mercado de trabalho. A gente não precisa fazer essa escolha, porque a gente tem a licença, a gente cuida dos nossos filhos, cuida das questões que eles precisam naquele momento, e depois a gente pode voltar para o mercado de trabalho, que a lei assegura isso, e outros direitos também, como a estabilidade. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Então, se a gente olhar, da época que nós tivemos, lá em 85, a criação da primeira Delegacia da Mulher, e em 2006, a sanção da Lei Maria da Penha, percorreu um tempo de 21 anos. E vocês não têm ideia do que essas mulheres passaram da criação da primeira delegacia até ser sancionada a Lei Maria da Penha. Porque lá a mulher não tinha voz. Quando chegava um processo, a mulher, às vezes, nem era ouvida. Hoje, a lei veio para conseguir que a mulher seja protegida, ouvida, acolhida, e naquela época não era assim. Chegava um processo lá, a gente tem o chamado transação penal. E, às vezes, já era transformado em alguma pena de multa, cesta básica, a mulher nem era ouvida. Ninguém nem queria saber o que tinha acontecido na casa dela. Em 2008, garantia do direito à pensão alimentícia durante a gravidez. Eu trouxe isso porque muitas mulheres não sabem que têm direito de receber pensão durante a gravidez. A mulher não precisa esperar a criança nascer para começar a receber a pensão. Porque também nem faria muito sentido, porque a mãe precisa também do básico enquanto ela está grávida. A criança ela já está viva, ela já se alimenta. Então, a mãe tem, sim, direito à pensão, que é o que nós chamamos de alimentos gravídicos. Em 2015, é aprovada a lei do feminicídio, que depois eu vou trazer para vocês alguns dados preocupantes sobre o feminicídio, que é a lei que qualifica o crime de homicídio, que é quando uma mulher perde a vida dentro da violência doméstica ou simplesmente pelo fato dela ser mulher. Em 2018, a importunação sexual feminina passa a ser considerada crime. Aqui é aquele crime que ficou famoso lá em 2018 por conta da ejaculação no metrô, que o cara ejaculou na mulher. Foi por isso que essa lei surgiu. Eu trouxe aqui para vocês as principais leis de proteção para as mulheres. Eu vou falar um pouco por cima de todas e vou me aprofundar mais na Lei Maria da Penha, que eu acho muito importante falar sobre ela hoje, pelos pontos que eu vou trazer para vocês depois. Então, eu vou falar por cima aqui agora só a Lei Maria da Penha, que é criar mecanismos para coibir a violência dentro de casa. Então, é para acolher essas mulheres, para tirar o agressor de perto, criar medidas protetivas, é para isso que ela serve. Temos a Lei Carolina Dickmann, que foi por conta de uma invasão no celular dela, que dados que ela não queria compartilhar com outras pessoas vazaram. Então, hoje, nessa onda tecnológica de celulares, de fotos e vídeos, é muito importante essa lei por conta disso. O que você não quer compartilhar,
e alguém tem acesso, independentemente do modo que foi, essa pessoa vai ser punida. Lei do minuto seguinte, que é para as vítimas de violência sexual. Então, vou dar o exemplo para vocês do estupro, que são as vítimas que são estupradas, e ao depois, por isso o minuto seguinte, que é o Estado amparando essas pessoas, trazendo mecanismos da parte da saúde, de informar quais são os direitos, de exames e acompanhamento psicológico, para a mulher, naquele momento do pós-crime, ela se situar no que aconteceu, porque é muito difícil aceitar algumas coisas, e, às vezes, a mulher não sabe nem o que fazer, qual que é o próximo passo, qual ajuda buscar, que lugar denunciar, que lugar procurar, né? Lei Joana Maranhão, que é a lei que aumenta o tempo de prescrição do crime para as crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual. Isso daqui é para aquelas crianças que sofrem abuso, às vezes, dentro de casa. Pensa como que essa criança assimila o tempo que leva para ela entender que um pai, que é o seu conforto, que é a pessoa que você teria como referência, faz um mal tão grande para você. Então, essa lei eu considero uma conquista muito grande, porque eles colocam que o prazo de prescrição começa a correr quando ela completa 18 anos. O que é prazo de prescrição? É a data que começa a correr para depois o crime não é mais punido. O violentador, o agressor, ele não pode mais ser punido por aquele crime. Então, ao invés de começar a correr o prazo na data do fato, que é o que normalmente acontece, começa a correr quando a vítima completa 18 anos de idade. E agora o prazo também foi para 20 anos. Pode parecer muito 20 anos, mas não é, gente. Porque uma vítima de um crime desse, ela demora muito tempo para assimilar, para entender. E, quando acontece dentro de casa, geralmente, a pessoa sofre ameaça. Às vezes, a mãe fala, se seu pai for preso por causa de você, se você fizer alguma coisa e ele for preso, se alguém ficar sabendo do que aconteceu aqui, você já sabe. Então, às vezes, a pessoa precisa crescer, entender, virar mulher, ter uma vida amorosa com outra pessoa para ela entender que aquilo é muito grave e denunciar. Então, esse prazo é um prazo importante, é um avanço também muito importante para a lei. A lei do feminicídio é uma qualificadora para o crime de homicídio, que é o crime matar alguém. Então, quando uma mulher perde a vida, a gente tem o feminicídio, mas não todos os crimes que uma mulher perde a vida, a gente tem feminicídio. O que significa isso? A mulher ela precisa estar dentro da violência doméstica, e tem que ter a condição de ser mulher. Se fosse um homem no lugar que tivesse morrido, aí não é feminicídio. Ela precisa ter perdido a vida pelo fato dela ser uma mulher. É um crime que qualifica o homicídio, como falei para vocês, ele torna o homicídio um crime hediondo, que é um crime mais grave, a pena é maior, as medidas tomadas são mais graves, ele é tratado de uma maneira diferente. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Eu trouxe essa imagem desse olho roxo para a gente trabalhar, a partir de hoje, um exercício muito importante quando a gente fala de Lei Maria da Penha. Quando a gente fala sobre isso, automaticamente vem na nossa cabeça o olho roxo, o braço quebrado. E, quando a gente faz isso, a gente limita a proteção da lei. Porque a Lei Maria da Penha ela não protege só a agressão física e não protege só as vítimas que têm lesão. É muito comum a gente ouvir falando, eu não posso denunciar ele porque ele não me deixou marca. Então, se eu chegar na delegacia, ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai ver nada. Como que eu vou falar? É a minha palavra. Só que a sua palavra basta. Porque, senão, a gente não teria a proteção dos outros tipos de violência que a lei assegura para nós. Que nós temos a violência física, que é o espancamento, o chute, o tapa, o empurrão, atirar objetos, soco. Essa é a violência física. É quando a pessoa te machuca, mesmo sem deixar marcas físicas. Nós temos a moral. Aqui, provavelmente, alguém conhece um casal que, toda vez que você está perto deles, o cara fica menosprezando a mulher. Olha a roupa que ela veio. Olha como que ela está feia. Expõe questões íntimas do casal em público. Traz questões de calúnia, difamação perto das pessoas. Ele quer desonrá-la. Ele quer mostrar para os outros que ele é melhor que ela e que ela não serve para nada. Então, essa é a questão da violência moral, que também é amparada pela lei. A violência sexual,
que a gente tem o estupro. É muito difícil a gente conseguir assimilar o estupro dentro do casamento, porque quando a gente pensa em estupro, a gente pensa a pessoa de fora. Aquela pessoa que a gente não conhece, a gente está andando na rua, esse cenário que vem na nossa cabeça. E alguém faz alguma coisa ruim com a gente. E não, existe estupro dentro do casamento. Pode não ser a nossa realidade, mas existe. E é quando o cara ele obriga a mulher a fazer coisas que ela não quer, atos que ela não gosta, que ela não deseja, e ele obriga. Isso é estupro dentro do casamento. O homem que obriga a mulher a tomar remédio quando ela não quer colocar hormônio no corpo, ou que obriga essa mulher a engravidar, ou que comercializa a mulher, porque existe isso também. Isso tudo é violência sexual. A gente tem a violência patrimonial, que é quando a mulher trabalha e o cara pega todo o dinheiro, ou quando a mulher cuida da casa e ele não dá o básico para ela, a mulher faz tudo para ele e ele não compra nenhum desodorante. Quando o cara some, guarda ou estraga os documentos pessoais da mulher, é violência patrimonial. Deixa de pagar pensão, como está ali, controla o dinheiro, então ele vira o dono dela. Então, ele não quer que ela tenha cartão de crédito, ela não tem independência nenhuma. E nós temos aqui, eu deixei até por último, a violência psicológica, que, ao meu ver, ela está presente em todas as outras, por isso que eu deixei ela por último. Porque, se nós olharmos aqui, eu trouxe que é ameaça, constrangimento, chantagem e manipulação. Se nós olharmos aqui no crime de violência física, o cara que bate, ele ameaça. Sempre. O cara que pratica a violência moral, ele constrange, porque a mulher que está em público, o cara está lá falando defeitos, colocando coisas para as pessoas ouvirem, ele está constrangindo ela. No sexual, o cara ou ele vai manipular, ou ele vai chantagear essa mulher. Então, a psicológica está presente aqui também. E na patrimonial também tem a questão da manipulação. O cara vai manipulando a mulher para ela achar que ele está fazendo aquilo para o bem dela, que ele está guardando o dinheiro dela para o bem dela. Aí, muitas vezes, o cara vai lá, pede o divórcio e some com tudo. Pega o dinheiro que ela guardou, que ele guardou para ela, para comprar alguma coisa juntos, para viver uma vida maravilhosa, e ele vai embora com o dinheiro. Eu trouxe alguns dados aqui alarmantes para a gente ver o tanto que é grave a questão do feminicídio, que é aquele crime que eu falei para vocês, que é quando a mulher perde a vida, que a gente fala que é o último passo da violência doméstica, que é quando o cara ele já fez de tudo e mata. Por que eu falo isso? Porque tem um estudo do Ministério Público e uma pesquisa que se chama Raio-X da Violência, e eles levantaram um dado que 97% dos casos de feminicídio, a vítima era oculta. O que significa isso? Que ela nunca denunciou nada, ela nunca foi na delegacia, ela nunca fez queixa, nada. Só que, se a gente vai num caso de violência, a gente vai perguntando para as testemunhas, uma mãe, uma amiga, um irmão, sempre alguém vai falar, mas ele era muito ciumento. Aí ele jogava o celular dela na parede. Aí ele dava murro na porta. Então, o cara dava indícios, porque ninguém acorda do dia para a noite e fala, eu vou matar minha mulher. O cara ele tem comportamentos duvidosos, violentos, no decorrer do relacionamento. E eu até costumo dizer que a violência física, aquela que deixa marca, aquela que a mulher apanha, ela é a violência que menos me preocupa. É até complicado falar isso aqui para vocês, mas porque a mulher, quando ela é agredida, ela vê que o cara é perigoso. O cara levantou a mão para ela, ela começa a ver que aquele cara não é confiável. Porque, às vezes, ele vai praticar as outras violências. Ele vai manipular, ele vai humilhar, ele vai fazer violência psicológica. Porque a violência psicológica ela leva a pessoa no buraco. A mulher desenvolve uma depressão, a mulher desenvolve uma síndrome do pânico, até diabetes a mulher desenvolve por conta dessas questões de violência dentro de casa. E quando a mulher ela passa pelas outras violências, às vezes ela fala assim, mas ele é ruim, ele é chato, ele é complicado, mas ela não se coloca no lugar de que ele é perigoso. Porque a gente tende a achar que o perigo vem quando o cara parte para cima, e não só. Porque aquele cara que vai fazendo outras coisas para te prejudicar, ele pode sim ser um cara que chega a um feminicídio. Porque, em muitos casos, o cara chega a matar a mulher, mas ele nunca pôs a mão nela. Então, todo mundo fica, nossa, mas a gente não imaginava, ele nunca levantou a mão para ela, como que ele fez isso? Então, ele já tinha comportamentos violentos, mas essas outras violências que nós falamos ali atrás.
Os dados que eu trouxe sobre o feminicídio, nós temos que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídios. Se a gente parar para pensar que nós temos 193 países e o Brasil está em 5º lugar, isso é muito preocupante, muito mesmo. Em 2023, o Brasil teve o maior número de feminicídios desde que foi sancionada a lei há 9 anos. Ou seja, mesmo a gente falando, mesmo as redes sociais, todo o tempo, televisão, campanha, ainda os casos aumentaram. Então, com toda essa política que a gente trabalha em cima disso, eram para os casos diminuírem, eles aumentaram. Com 1.463 vítimas, o país registrou uma morte a cada 6 horas no ano passado. É muita coisa. A cada 6 horas, uma mulher perde a vida na violência doméstica. 75% das mulheres brasileiras afirmam não conhecer muito a Lei Maria da Penha. Que é isso que eu falei para vocês. A gente se limita à agressão física e, com isso, a gente não se ajuda a identificar dentro do nosso relacionamento se está acontecendo alguma coisa estranha e nem ajudar o próximo. Porque, se a pessoa não te conta um caso de violência física, você não remete isso à Lei Maria da Penha. Você não remete isso a uma pessoa perigosa. Porque tem o famoso come quieto. E a gente sabe que existe homem assim no mundo. Mas, depois de tudo isso que a gente falou, de violência, que a casa da mulher, porque quando a gente tem um problema que está atormentando, um problema no trabalho, um problema com outra pessoa, ou a gente não está muito bem de saúde, a gente quer ir para casa. É o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar de paz. Todo mundo está aqui pensando, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, trabalhei o dia todo, quero tomar um banho, deitar. E tem mulheres que a casa dela é o palco de violência. É o último lugar que ela queria estar na vida, é a casa dela. Porque é ali que a coisa acontece. E a gente falando tudo isso, mas por que as mulheres não denunciam? Porque, falando assim, parece fácil. É só ir ali, mas para quem passa por isso, porque quem passa por isso não gosta de falar sobre isso. E quando eu converso com uma pessoa lá no escritório e eu vejo um caso de divórcio, uma pergunta que eu faço, eu já identifico se tem violência no casamento. Porque eu pergunto, como que é o comportamento dele? A pessoa abaixou a cabeça, o cara é violento. Porque se a pessoa não tem uma violência, uma preocupação dentro de casa, ela fala, como assim? Normal. Ele é isso, ele é aquilo, a pessoa vai falar, ela abaixou a cabeça, ela tem medo daquele cara. E por que as mulheres, então, não denunciam? Muitos são os motivos. Ela tem vergonha e medo de julgamento, principalmente uma cidade como a nossa pequena, que todo mundo se conhece. Aí ela tem medo de ir até uma delegacia, medo de ir até num posto de saúde e todo mundo fica sabendo. Ameaça, porque o cara que pratica essas violências, ele vai ameaçando e vai fazendo também a mente da mulher. Ele vai entrando na mente, que já entra também ali a questão da dependência emocional. Tem a esperança de mudança de comportamento, porque o cara promete que não, isso daqui nunca mais vai acontecer. Aí entra na lua de mel, sai, altos e baixos. E a mulher vive naquele ciclo vicioso. Dependência emocional e financeira, porque o cara ele pratica a violência, ele faz a mulher achar que ela não tem amigos, que ela não tem família, que ninguém gosta dela, e que se ela largar dele, ela está no buraco. Porque ninguém vai amparar ela e ela não tem dinheiro para nada. Ela vai viver de miséria. É isso que o cara faz com a cabeça da mulher. E não sabe onde e como procurar ajuda. Então, eu trouxe aqui onde nós podemos buscar ajuda nesses casos. Eu trouxe o 190 como emergência, porque se você está com medo de... Você foi ameaçada, medo de que algo aconteça ali, ligue para a polícia. Não espere acontecer para você denunciar. Já ligue para a polícia imediatamente. Tem o 180, que é a denúncia, para você denunciar quando o crime aconteceu. CEAVIDAS, que é um serviço de atenção para esses casos, que eles são totalmente preparados. Tem a delegacia da mulher também, que eles são preparados, sigilo, ninguém vai ficar sabendo, o pessoal é treinado para isso. Só que, às vezes, acontece isso. Não tem delegacia da mulher na minha cidade. Eu não quero ir lá na delegacia, porque todo mundo vai perguntar o que foi. Hoje, nós temos a denúncia pelo WhatsApp e nós temos o boletim de ocorrência online. Então, você não precisa mais ir na delegacia. Faça o boletim de ocorrência online. Você vai pesquisar lá, boletim de ocorrência online, e colocar o nome do seu estado, e você consegue fazer a denúncia sem que ninguém saiba. O que eu tenho para dizer? Eu coloquei essa foto, o silêncio mata, para a gente começar a entender que, às vezes, confiar no outro é difícil. A pessoa que ela faz o mal para você e ela te jura o mundo que não vai acontecer mais,
comece a prestar um pouco mais de atenção nisso, não confie tanto, porque, às vezes, o silêncio seu pode te matar, mas o silêncio da pessoa também, porque quando a pessoa faz muita coisa e ela fica quieta, isso também é uma ameaça, você tem que prestar atenção. Porque o cara que sempre teve comportamentos estranhos, a hora que ele fica quieto, às vezes ele está tramando algo maior. Eu queria agradecer a vocês por terem participado aqui com a gente dessa parte dos direitos. Eu queria orientá-las o direito da mulher. Como eu falo assim, muitas conquistas, muitas lutas as mulheres tiveram. É a mesma coisa que eu chegar aqui e ficar falando: ai, gente, eu estou com sede, traz uma garrafa de água, eu quero beber água, eu estou com muita sede, aí alguém me traz uma garrafa de água, eu não bebo. É mais ou menos isso. A gente luta pelos nossos direitos, só que a hora que a gente tem uma lei que protege, uma delegacia que te ouve, que te acolhe, a gente não procura, porque a gente tem medo. Tem como denunciar em silêncio, tem como que as pessoas não saibam. Depois da denúncia em silêncio, vai ter a medida protetiva, não vai ter... Porque, às vezes, é o medo. Mas, se eu denunciar, ele vai fazer alguma coisa antes. Se a gente faz quietinho, dá tempo da polícia agir até o cara fazer alguma coisa. Não deixem de procurar ajuda por nenhum motivo que seja. Se você está passando por alguma coisa, você fala: ai, mas eu não tenho, eu estou passando por um processo de divórcio, eu não sei qual é o meu direito. Não, eu não consigo procurar um advogado. Vai na defensoria. Se está passando por alguma violência, vai na delegacia, faça boletim online, não deixem os seus direitos por medo e nem por falta de dinheiro, nem por falta de tempo, porque a nossa vida vale mais que qualquer outra coisa desse mundo. Muito obrigada. Boa noite. Gente, eu sou a Marina, para quem ainda não me conhece, sou administradora, sou sócia da Espaço de Vita, Espaço Esporte, e trabalho com finanças e administrativo há pelo menos 13 anos. Independência financeira. Assunto que ainda é tabu para a maioria das mulheres, principalmente, porque esse sempre foi um papel muito masculino, né? O dinheiro, as finanças, elas sempre tiveram muito na mão do homem. Então, nós, mulheres, precisamos e devemos tomar o controle da nossa situação financeira, do jeito que ela tiver, se está boa ou se está ruim. E hoje eu trouxe um guia de como sair de uma situação ruim, de como fugir de uma violência patrimonial e como começar a escrever uma nova história financeira. A independência financeira não é sobre acumular fortunas, mas sim assegurar à mulher dignidade, autonomia, estabilidade, autoconhecimento e, principalmente, gerar condições para que a mulher seja verdadeiramente livre. É o que a Suzana estava falando, a gente linka esses assuntos agora, porque muitas vivem em situações ruins, tanto no casamento, como em um emprego onde não está satisfeito pela questão financeira. E a gente se vê sem saída, isso é natural. A gente está naquela situação e a gente não consegue olhar o entorno e falar: meu Deus, como eu saio disso? E para a gente começar a enxergar um pouco melhor essa questão, a gente precisa entender que todo o nosso ser ele é formado por experiências e vivências que nós temos do nosso passado, das pessoas que a gente convive. Então, tudo aquilo que a gente faz, na verdade, a maioria delas, a gente reproduz o que nos foi ensinado. E o nome de algumas dessas é crenças limitantes. As crenças limitantes são as experiências que vivenciamos e também tudo que herdamos individual ou coletivamente. As formas como essas experiências são interpretadas criam um sistema de crenças que passam a ser o nosso referencial de ação e reação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou exemplificar em uma breve história.
Um menino chega para o jantar de Natal e ele vê o peru de Natal na mesa e ele vê que é diferente da casa de todas as outras pessoas. O peru é cortado em 3 partes e ele chega para a mãe dele e pergunta: mãe, por que o peru da nossa casa é cortado em 3 partes? Porque a sua avó fazia assim, meu filho. A gente sempre cozinhou o peru dessa forma. E ele, não satisfeito com a resposta da mãe, pergunta para a avó: vó, mas por que o peru está cortado desse jeito? Por que a nossa família corta assim? Ué, meu filho, meu neto, a sua bisavó cortava o peru dessa forma. Então, a gente sempre cortou. E ele, não satisfeito, vai para a bisa e fala: bisa, por que a gente serve o peru dessa forma? E a bisa fala: sabe, meu bisneto, quando eu me casei, meu forno era tão pequenininho que o peru não cabia inteiro. Então, a gente tinha que separar em 2 partes para que ele entrasse no forno. Entendem que não tinha necessidade de nenhuma delas terem continuado a fazer isso com o peru? Poderiam ter servido um peru lindo de Natal todos os anos, só que elas vieram cometendo um erro, não, mas elas vieram repetindo um padrão do passado que não era necessário. Ciclo, como é que isso funciona para a gente, né, na realidade? Você ouve ou vivencia um fato. Né? Ela ouviu da mãe dela, ou ela viu o peru daquela forma, ela acreditou e interiorizou, ela nunca questionou o porquê que era feito daquela forma, ela só aceitou e reproduziu. Materializou, quando ela foi lá e fez, sem que houvesse questionamento, reforçou a crença, quando de vó foi para filha, de filha foi passando de geração em geração, e isso segue um ciclo constante que vai passando de geração por gerações. E por que eu estou falando sobre isso? Porque se eu perguntar agora para cada um de vocês o que é o dinheiro, cada um vai ter uma resposta diferente para me dar. Para alguns, o dinheiro é maldito, para outros, o dinheiro é uma bênção, para outros, o dinheiro não é problema, para outros, nem me fala de dinheiro, que eu não gosto de falar sobre isso. Porque nós somos frutos do que fomos ensinados. E tudo o que a gente não discute, tudo que a gente não busca conhecimento, é esquecido. Então, a gente só vai repetindo. Quem aqui já ouviu, já falou: ah, nasci pobre, vou morrer pobre. Ou, estou velho demais para começar a fazer isso aí. Todo mundo já repetiu ou sabe de alguém que fala isso. E isso vai passando, a gente acredita, não se acha merecedor, não se acha capaz, porque na minha família todo mundo foi assim. Por que comigo vai ser diferente? E o primeiro passo para a gente começar a ter uma independência financeira, e quando eu digo independência financeira, gente, não é ser milionário, mas é ter uma vida... É ter uma vida calma em relação ao dinheiro. É não se desesperar todo mês na hora de pagar a conta. E ao final, vocês vão entender que, para isso, eu não preciso ganhar o maior salário do mundo. Com o que eu tenho, eu consigo. E o primeiro passo para começar tudo isso é quebrando as crenças limitantes. E eu só faço isso quando eu tomo posse e eu creio que eu vou fazer a minha história diferente. Pode ter sido assim no meu passado, pode ter sido assim no meu meio, mas eu vou fazer diferente, eu quero fazer diferente. Né? E, para a gente começar, primeiro ponto para essa transformação, quebrei o meu ciclo lá. Então, agora eu vou começar a definir metas. O que eu pretendo com a minha independência financeira? Porque, mais uma vez, se eu perguntar aqui, cada um quer o dinheiro para uma coisa. Então, o que eu quero? O que eu espero que o dinheiro me traga? Então, nós vamos definir metas, porque elas que vão ser os guias na hora de decisões importantes, na hora dos planejamentos. E como é que eu faço para definir metas? Primeiro passo é ter papel e caneta, gente. É fazer um caderno mesmo, ir lá escrever. Hoje, dia 14 de março de 2023, a minha meta é que, em janeiro de 2025, eu monte meu salão de beleza.
Coloquei lá no papel. Aí eu fecho ele e esqueço, sobra ano que vem? Não. Aí a gente vai definir um plano, traçar um plano para alcançar essas metas. Acompanhar elas de perto. Porque se a gente só imaginar, nossa, eu queria tanto um salão de beleza, não consigo. O que você fez para conseguir? Como foi teu trabalho ali para alcançar esse objetivo? Então, primeiro ponto, estabeleça prazos. Coloque, eu quero meu salão em fevereiro de 2025, certo? Descreva em detalhes qual é a sua meta. Eu quero que o meu salão tenha uma cadeira branca com um tapete vermelho. E descreve, pode sonhar tudo que você quiser. Coloca lá. Monte um plano de ação. É aí que você tem que sair da zona de conforto. Que a meta você ainda está no lúdico. Como é que eu vou fazer isso? Aí você vai sair da zona de conforto. Porque o que é que eu estou disposta a fazer para que isso aconteça? Então, meu plano de ação vai ser o quê? Buscar uma segunda fonte de renda? Vai ser economizar? Vai ser cortar o cartão de crédito? O que é que eu vou fazer para alcançar esse objetivo que eu coloquei lá? E vão escrevendo tudo isso. Embaixo da sua meta, coloca plano de ação. Não usar mais o cartão de crédito. Guardar R$150 por mês. Vai escrevendo, colocando lá tudo bonitinho. Divida grandes metas em pequenas metas. Por exemplo, eu quero meu salão até fevereiro de 2025, então eu vou dividir em pequenas metas. Eu vou comprar minha cadeira branca em outubro, eu vou comprar o tapete vermelho em dezembro, eu vou comprar o shampoo tal. Vai dividindo em pequenas metas para que você chegue lá nela. E aí você vai ter a sensação de, opa, está mais fácil. Está mais fácil. Acompanhe o progresso das suas metas. É isso que eu falei, não adianta colocar lá, fechar o caderninho e abrir ele só na data que você prometeu. Vai lá todo mês. O que eu consegui fazer esse mês para alcançar essa meta? Olha, no mês de março de 2024, eu consegui guardar R$350. Ou no mês, eu consegui... Vai lá, define todo mês. Pega lá todo mês o seu caderninho e coloca o que você já conseguiu para aquilo. Defina a importância e prioridade de cada meta. Durante esse caminho, obviamente, outras coisas vão surgir. Obviamente, novas metas. Uma viagem, uma bicicleta que o meu filho pediu. Coloca essa meta lá também. E aí você vai olhar para elas e falar qual que eu preciso fazer primeiro. O Natal vai chegar antes da abertura lá do meu salão e meu filho me pediu a bicicleta de Natal. Então, eu vou estender um pouquinho o meu sonho do salão e fazer a bicicleta. Não tenha medo de definir metas grandiosas. Sonha. Vai lá e sonhe. Quando você chegar naquele ponto, por mais que você não tenha alcançado tudo, você vai criar uma nova. Aí eu consegui chegar até aqui agora. Agora, daqui em diante, eu vou fazer mais, eu vou mudar, eu já vou estar em outra condição. Então, sonha alto, não tenha medo nessa hora. Mas lembrem da realidade, obviamente, tudo aquilo dentro do possível. E aí, tenho dívidas. Como é que eu vou começar a pensar em um negócio se eu estou endividada? Aqui eu fui dura quando eu falo que você não vai ser independente financeiramente se você tiver dívidas. Dívidas, gente, a gente não considera financiamento, por exemplo, de uma casa, uma dívida que vai te comprometer na sua independência financeira. Porque ali nós estamos falando de por exemplo, você comprou a sua casa, você financiou a sua casa em 40 anos, você já tem ali as parcelas pré-definidas, você está pagando elas já estão no seu orçamento. Você já sabe que você precisa pagar essa conta. Quando eu falo em dívida aqui, eu estou falando de pagar fatura mínima no cartão de crédito. Vai lá, gasta horror no cartão de crédito. Uhul, só se vive uma vez. Chega a fatura do cartão de crédito. Vou pagar o mínimo. Isso vira uma bola de neve que é muito difícil de sair. Os juros são absurdos. Todo o esforço que você faz para guardar um dinheirinho, para pagar essa bola de neve, o banco vai lá e ele te toma mais da metade daquilo. Então, quando a gente fala em dívida, é isso. É o supérfluo, pega dinheiro emprestado com um ali, com outro ali, vai cobrir um empréstimo com outro. E isso começa a virar uma bola de neve, a hora que você vê, você está afundado e não sabe como sair.
Como sair das dívidas mais rápidas? Tenha como prioridade, lá nas suas metas, em primeiro lugar, acertar as suas dívidas. Não é quitar tudo de uma vez. Eu saio lá, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada. Mas não, tenha como prioridade quitar as suas dívidas para trazer uma tranquilidade, um conforto, um respiro. O que a gente precisa fazer, então? Evitar novas dívidas, que eu acabei de falar. Ah, eu estou com uma dívida ali, eu vou pegar um empréstimo para pagar esse. Não, você criou uma bola maior ainda. Então, não façam novas dívidas. Reduza seus gastos. Ai, mas eu já não gasto nada. Pega um caderninho, agora eu vou falar disso um pouquinho ali na frente, e anota tudo, cada centavo que você gasta. Você vai ver no fim do mês que tem como reduzir. Tem como. A gente não conta o R$3 de uma trufa, o R$4 de um suco. A hora que você junta isso no fim do mês, gente, é muita coisa. E reduzir gasto aqui, um exemplo, meu celular quebrou. E eu preciso de um celular, no meio desse turbilhão quebrou meu celular. Você precisa de um iPhone 15 Pro Max? Não. Pega uma coisa dentro da realidade. Pensa que o foco aqui é alcançar aquele objetivo. É chegar lá. Então, durante um tempo, você vai ter que abrir mão de muita coisa, realmente, para que lá na frente você tenha essa liberdade, para que você tenha esse respiro. Venda coisa que não usa mais. Tem lá. Nossa, tenho tanto sapato, um mais lindo que o outro, não uso nada. Põe para vender. Vou falar mais sobre isso também. Eduque-se financeiramente. Gente, a internet é um mar de conteúdo. Também vou deixar lá no final para vocês muita coisa boa que tem gratuita. Quanto tempo a gente passa aqui no Instagram e no TikTok? Vamos estudar sobre como se organizar, o que fazer para sair dessa bola de neve. Busque formas de aumentar a sua renda. Vai ser o próximo tópico que eu vou me aprofundar um pouco. E cria um orçamento e defina metas. Ah, minha dívida é de 15 mil. Você foi lá, analisou quanto você deve, quanto você ganha. Cria um orçamento. Bancos, quando você tem dívida com bancos, eles são abertos a propostas. Quantas pessoas vocês já ouviram falar? Minha dívida era de 20 mil e quitei com 6. Senta, conversa com seu banco, negocia com ele. Cria um plano, fala, não, então eu vou me comprometer a pagar ali aquela parcela todo mês. Vai lá, cumpre, esforça, aperta. Que depois que você sair daqui, você já vai ter respiro, você já vai ter alívio. Aí, ali que eu comecei falando do vendo que não usa mais, um ponto maravilhoso, que as mulheres... Eu lembro até hoje, antes a gente via, parece que muito mais, pessoal vendendo Avon, vendendo Natura de revistinha. A renda extra, gente, é exatamente para a gente conseguir alavancar, né? Às vezes a gente para e pensa, meu Deus, mas meu dinheiro ele não dá nem para o básico. Como que eu vou pensar em fazer uma coisa que eu não tenho dinheiro? Não está dando para pagar as contas. Buscar a fonte de renda extra, não precisa ser só uma. Fontes de renda extra que são maravilhosas. Os catálogos. Eu faço um bolo de pote delicioso. Faz o bolo de pote. Hoje a internet também tem um alcance e um poder enorme. Faz um brechózinho lá de coisa que você não usa mais. Sou boa no crochê. Tem inúmeras maneiras da gente fazer uma fonte de renda extra. Hora extra no trabalho. De fim de semana eu não trabalho, mas ali no mercado, na padaria do Paulo, eles estão precisando de uma pessoa para trabalhar no fim de semana. Eu vou lá começar a trabalhar de sábado. Gerar uma renda extra para que você consiga pagar as suas dívidas, começar a fazer a caixinha da sua meta, para alcançar a sua meta. Cria uma renda passiva. O que é renda passiva, Marina? Renda passiva é o dinheirinho que está lá no banco, quietinho, que você nem lembra. Todo mês ele vai te gerar um lucro. Mínimo, um dividendo, na verdade, quando a gente fala em renda passiva. Ele vai te gerar um dinheiro a mais. Mas quanto que eu preciso para começar a fazer renda passiva? R$10. R$10. Com R$10 você já consegue fazer renda passiva. Vai lá no banco. Antigamente a gente usava muito a poupança. Hoje ela já não é mais tão interessante, mas a gente tem LCI, LCA,
CDB, tem uma cartela muito grande. Todos os bancos, até os bancos online, têm essas modalidades. Pergunta para o seu gerente, põe lá no Google o que é renda passiva. Começa com R$10. Primeiro mês você vai ter 10. Segundo, você vai ter 10 e 10. E se você colocar mais 10, na verdade, você vai ter 20 e 10. Isso, ao longo de uma vida, você fez a sua aposentadoria. A sua aposentadoria começou com R$10. Tudo, gente, é questão de organização e querer saber. Tudo que a gente se propõe a aprender, a gente aprende, não é? Quero tocar piano. Eu vou começar a estudar piano, eu vou tocar piano. Então, eu quero saber sobre finanças, eu quero saber como melhorar minha vida financeira, eu vou estudar e eu vou aprender. Fuja das armadilhas. Isso tem de monte, né? Principalmente, você vai lá, abrir o Instagram, é um leque de coisas deliciosas, maravilhosas, que enchem a gente de desejo e vontade. E nessa fase em que a gente está falando de sair de uma condição e ir para outra, não dá para cair em armadilha. Não dá. É o momento, como eu falei, de abrir mão para gerar algo lá na frente. Então, lembra da tua meta. Apareceu uma oferta irresistível. Olha, lembra da tua meta, lembra lá da tua cadeira branca e fala, não, esse dinheiro aqui eu vou anotar esse mês como, é uma blusinha, é só R$50. Vai lá e põe na tua meta. No mês de março eu coloquei R$50. E pensa, todas as blusinhas que você compraria ao longo desse tempo, se você tivesse colocado ali na tua meta, você teria chegado mais rápido. Cartão de crédito, gente, também é um perigo. Porque ele te dá uma possibilidade de gastar mais do que você ganha, né? E esse é um erro enorme, porque a gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente quer, só que não é o momento disso. O cartão de crédito ele deve ser usado como emergência ou se você já estiver em uma posição de independência financeira. Porque, como diz o ditado, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu mesma me peguei um dia grávida e viúva. E aí? E se eu não tivesse a minha independência financeira? Como é que eu teria feito? Isso passando por uma pandemia onde o nosso negócio ficou mais de 8 meses fechado. Se eu não tivesse uma boa organização financeira, não sei como eu teria feito. São para esses momentos que a gente poupa. São para esses momentos que a gente entende. A hora que você chega nele, você fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Ainda bem que eu poupei. E o mais importante, seja organizado. A organização é a base de tudo. Chega no fim do teu dia, pega lá o caderninho da meta, o caderninho que você anotou tudo e coloca. Tem uma planilha nos celulares hoje, tem inúmeros aplicativos de planilha de organização de finanças. Lá você vai conseguir colocar tudo que você gastou, tudo que você ganhou e não gosto de mexer em celular, faz num caderno. Coloca lá tudo, absolutamente tudo que você gasta, cada centavo importa aqui. Não, foi só 50 centavos que eu comprei no chiclete. Anota. Anota, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender lá na frente. De falar, meu Deus, eu não acredito que eu gastei com isso. Eu não acredito que 10% do meu salário foi embora ali. Então, a organização ela é fundamental. Anotem, acompanhem. Se eu perguntar aqui agora, quanto você ganha e quanto você gasta, quem saberia me responder com exatidão? Eu ganho X e gasto Y. Como que eu vou ter organização? Como que eu vou ter independência financeira se eu ganho 3 e eu gasto 4? Não tem como. Marina, mas as contas já estão muito pesadas. Como que eu vou diminuir? Anota. Chega no fim do mês e vê se não dá para diminuir. Coloca lá, lista item por item. Não tem, Marina. Não tenho mais como tirar. Faça renda extra.
Tudo é questão de organização, mentalidade, de desejo. Porque tem gente que realmente não se importa. Não, para mim assim tá bom, viver nessa bola de neve, nessa loucura, eu vou continuar assim. Mas eu tenho certeza que a grande maioria tem o desejo de melhorar, de crescer, de ser livre. E, por último, mas não menos importante, invista em conhecimento. É um assunto muito amplo, é um assunto muito grande para a gente discutir em tão pouco tempo. Só que existem hoje ferramentas maravilhosas para que a gente faça isso dentro da nossa casa sem gastar R$1. O conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Quantas histórias vocês já escutaram de pessoas que perderam absolutamente tudo e recuperaram? Tiraram tudo dela, até o último centavo. E ela reergueu de novo, porque o conhecimento ninguém tirou. Aqui eu deixei algumas referências de estudo que eu particularmente gosto muito. O canal do Primo Pobre é maravilhoso. Quem ainda não conhece, sigam, vejam. Ele tem uma didática super simples. Vocês vão conseguir aprender facilmente. Ele não usa linguagem difícil, ele não usa termos em inglês. Ele é sucinto e fenomenal. Ele me ajudou também em muita coisa. O Primo Pobre é fantástico e eu indico que todo mundo assista. O Sebrae tem esse curso de gestão financeira, só que, além dele, tem diversos cursos. Para quem quer empreender, para quem quer começar alguma coisa, o Sebrae disponibiliza muita coisa legal e gratuita e online. E, por último, a Cressol também tem muito curso legal para vocês se aprofundarem no assunto e conseguirem realmente sair de uma situação de dúvida, de medo, para uma situação de independência. E eu deixo uma frase que pode parecer boba, mas ela é profunda. Primeiro, eles riem dos seus sonhos. Depois perguntam, como você conseguiu tudo isso? Não tenha medo de andar com o celular mais barato do que o do seu amigo. Não tenha medo de não estar no mesmo nível que a outra pessoa. Isso, hoje, não conta nada. Agora, quando você estiver lá na frente, bonito, ele vai lembrar. Ou não. Mas você sabe o que você fez para conseguir tudo aquilo. Gente, muito obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas para vocês. E um feliz Dia da Mulher para todas nós. Boa noite, meu nome é Eveline, sou psicóloga aqui na Unidade de Dumont desde 2008, trabalhando com saúde pública, sou interlocutora da saúde mental do município. E eu queria primeiro agradecer a todo mundo que saiu de casa para estar aqui com a gente, obrigada, sei que a noite não é fácil. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês foram chamadas de loucas? Porque a gente tem, toda hora, né? A gente tem aí uma pressão social imensa e a gente é considerada louca, às vezes, para querer exatamente o que as meninas falaram para a gente. Por querer independência, por querer, às vezes, os nossos direitos, terminar um casamento, né? Ou então conquistar alguma coisa diferente do que foi ensinado, que a gente poderia. E aí vem, então, a questão da loucura. Marido adora falar que é louca, né? Acho que quem é casado aqui já ouviu do marido várias vezes. Se você discorda um pouquinho do contexto, você é louca. E a loucura, ela é um distanciamento da nossa realidade.
Então, não é porque a gente quer coisas diferentes, porque a gente quer sair do nosso estado judiado, que a gente é louca. E eu gosto muito de enfatizar a loucura, porque eu acho que a gente, como mulher, às vezes faz isso com a próxima também. A gente tem o hábito de julgar a mulher que conquista algumas coisas, a mulher que foge do padrão, do senso comum. A palavra loucura é muito usada, a gente está sempre na nossa boca. E que ruim, né? Que ruim, porque é algo tão negativado. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho em todas as pressões que vocês já sofreram como mulheres. A gente, há pouquíssimo tempo atrás, a gente não podia não casar. Vinha uma pressão gigante social de que, para ser feliz e ter saúde mental, tinha que ter um casamento, né? E aí, depois que você conseguia casar, a pressão social era para você ser mãe. E eu acho que ainda acontece isso. Às vezes, quando as pessoas casam, a primeira pergunta que você faz para elas é: quando vem o neném? Então, tem uma pressão gigante aí, e que dó das mulheres que não querem ser mães, né? Porque a gente tem que passar por situações complicadas. E aí você engravidou, teve um filho, e aí veio menina. E aí vem uma pressão gigantesca para você ser mãe de menino. Então, até onde a gente é considerada louca por situações do cotidiano, por situações de vontade, de desejo. A felicidade, ela não é interligada com essas situações. Só que a gente sofre uma cobrança, a mãe principalmente, de absolutamente tudo. Se uma criança, por exemplo, eu vejo muito isso em escolas, se a criança está desobediente, se ela está desobedecendo aquela regra, a primeira pergunta que eu ouço, de professoras, inclusive, é: quem é a mãe desse menino? Né? Ou se a criança veio com uma roupa ruim, cadê a mãe desse menino? Eu tenho muitos pacientes que são mães de usuários, de drogaditos. E aí ela leva um peso nas costas por ser culpada da escolha do filho. Então, até onde vai tanta pressão em cima da mulher? E essas pressões todas refletem na nossa saúde mental. Não que a gente seja fácil, né? Porque nós temos hormônios aí em ebulição o tempo todo, nós temos a nossa querida TPM, que é super difícil de lidar, que altera o humor, altera a nossa saúde mental, altera nosso comportamento, nosso corpo. A preparação da mulher para o climatério, todas as oscilações que a gente tem para entrar na menopausa, e quanto isso incomoda e atrapalha a nossa vivência. Mas isso não deixa que a gente fique inútil, irracional. Eu vejo e lido com isso no dia a dia, que algumas pessoas elas acham que a mulher não tem a capacidade de pensar. Então, lá no pronto atendimento, acontece muito do paciente chegar com algum problema sério e falar: eu não quero ser atendido pela médica, porque a médica não é tão competente, eu queria um médico, um homem. Então, quantas vezes a gente é subestimado, inclusive profissionalmente, por ser mulher? Que complicado. E isso tudo faz com que, às vezes, a gente haja por emoções. E as nossas emoções levam a gente a ter impulsos, e às vezes muito negativos, e às vezes até positivos, porque tiram a gente de várias enrascadas. Eu conheci uma senhorinha e eu queria apresentar ela para vocês hoje, em forma de vídeo, que ela é um poço de calma. Então, quando eu a conheci, eu saberia que vim aqui hoje e quis dividir com vocês.
Calminha, né? Bem calminha. Esse vídeo representa um pouquinho das nossas emoções, de como, às vezes, a gente age por impulso, de como, às vezes, a gente não consegue olhar para dentro da gente. A representação disso é que ela não conseguiu olhar para dentro da bolsa para encontrar a solução do problema. Que, às vezes, a gente não consegue. A bolsa é nosso interno, né? É nosso interior. Às vezes, nós não conseguimos olhar para a gente diante de uma dificuldade para encontrar uma resolução para aquilo. E, às vezes, a resposta é muito clara, ela está ali. Só que a gente tem tantas interferências emocionais e se preocupa tanto, às vezes, em esbravejar, em colocar para fora aquilo tudo, que a gente não para fazer uma autoanálise, para olhar para a gente, para ver o que a gente pode fazer. A saúde mental ela é muito ampla, então eu não vou fazer essa judiação com vocês de ficar falando horas, mas eu queria citar dois transtornos em específico, que hoje em dia eu considero os mais em alta, que é o transtorno ansioso, eu acho que muita gente aqui pode me falar que tem, e o transtorno depressivo. São os famosos F41.1, que é o nosso transtorno ansioso,
e o nosso F.32, tão conhecido na saúde, que é o transtorno depressivo. São doenças catalogadas, são doenças sérias, que a gente começou, de uns tempos para cá, a banalizá-las. Então, a gente não quer mais sentir tristeza, a gente quer ter episódio depressivo, a gente não quer mais ter algum problema, a gente quer ter ansiedade. Se a gente olhar hoje as crianças, e a gente tem até minha sobrinha aqui que pode confirmar isso, elas falam de ansiedade numa proporção muito grande. Se você entra numa escola com crianças de 6 anos, todas elas sabem o que é ansiedade, todas elas dão um significado para a ansiedade. A gente está vivendo um movimento e colocando tanta doença na nossa vida e querendo anestesiar tanto as coisas, a não sentir nada, que a gente começou a querer ser doente. Hoje, no nosso ranking de afastamento do trabalho, né, as funções do trabalho das empresas, estão essas duas doenças que são tão sérias e que a gente está lidando de uma forma tão banal. Eu escuto muito em consultório a pessoa falar: nossa, hoje eu estou tão depressiva, e aí eu tento entender de onde está vindo essa depressão. É só uma tristeza. Ela me fala: eu quebrei ou eu não conquistei algo que eu queria. Isso é tristeza, isso não é depressão. Até onde a gente quer colocar a doença na nossa vida? Eu gosto muito de lembrar algumas histórias, e uma delas é que a gente teve aqui em Dumont um episódio bem sério de um caso que, inclusive, levou à morte de uma paciente, que ela queria a vida do outro. Então, ela olhava no Instagram fotos, olhava vídeos, e ela, em toda a sessão, queria muito aquela vida. E no Instagram a gente posta, até a gente comentou isso outro dia, o quanto a gente posta as coisas boas, né? Ninguém posta as coisas ruins, a gente posta o lado bom. E aí, só que a gente olha aquilo tudo, acha que a nossa vida é muito ruim, porque não é aquilo que a gente está vendo de tão maravilhoso, esbraveja, sente raiva, começa a produzir sensações muito ruins, que levam, então, à falta de saúde mental. A gente tem hoje, e comprovadamente, uma facilidade, e hoje, tá? Não é que é sempre, isso nos dias atuais, a gente tem uma facilidade a ter transtornos mentais em mulheres. Existe, sim, uma causa aí que venha dessas questões hormonais todas que a gente citou, mas também dessa pressão que a gente tem, essa cobrança que a gente tem. Então, os transtornos mentais, principalmente esses dois que eu estou citando, eles são muito mais presentes em mulheres. E como é que eu trato isso quando eu realmente estou com a doença? A gente tem o serviço de psiquiatria, que inicia medicações e que devem ser tomadas corretamente. Estou citando isso, tem até pacientes aqui hoje que eu acho que podem falar o quanto que eu brigo sobre isso. As pessoas chegam para mim e falam: o remédio não faz efeito. O remédio faz efeito, desde que ele seja tomado. A gente toma 1 dia, 2 não. O remédio não vai fazer efeito. Cidades pequenas como a nossa, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente faz consulta pela vizinha, né? Então, hoje eu não estou bem. Eu bato lá na casa da minha vizinha e conto que eu não estou bem, que eu estou triste, porque aconteceu um episódio traumático na minha vida. E aí ela fala: já aconteceu isso comigo. Eu não saía da cama. Eu tomei tal remédio. Eu tenho até uma cartelinha aqui, toma. E aí a pessoa inicia um psicotrópico sem passar por uma orientação médica, e aqueles sintomas que eram pequenos ficam 2 vezes maiores. Então, a gente precisa entender um pouquinho a diferença entre estar triste, estar num dia ruim, não conseguir conquistar as frustrações do dia a dia, não conseguir conquistar as coisas com doença. São coisas muito distintas. E na mulher isso é constante. Eu gosto de falar que na vida adulta a gente tem paulada o tempo todo, né? A gente tem percas o tempo todo. A gente tem frustrações, decepções. Às vezes você se dedica tanto num trabalho e é dispensado. Às vezes você se dedica tanto numa relação, num casamento e é traído. Às vezes você perde pai, você perde mãe, você perde filho, aborta.
São tantas dores. A gente precisa ter um filtro aí, um pouco mais forte para tudo o que está acontecendo e para tudo que vem acontecer na nossa vida, porque os problemas eles não param, eles chegam o tempo todo. E existem alguns caminhos para a gente conseguir lidar melhor com essas dores. E aí, um deles é a psicoterapia, que é o que eu faço aqui, que é ouvir, que é tentar encontrar um caminho junto para aquele problema. Psicoterapia não é para doente, pelo contrário, é para prevenção de doença. Existe ainda um tabu, e volto a falar na loucura, que só passa com psicólogo quem é louco, e isso é uma grande mentira. Passa em psicólogo quem tem vontade de lidar com as dificuldades, evoluir, encontrar uma solução para o problema, assim como todas as outras citaram de soluções. A psicologia é a mesma coisa. Só a psicoterapia? Não. E aí, então, eu já vou encerrar a minha fala, porque senão eu vou falar muito. E outra coisa que ajuda demais é a atividade física, é o nosso autocuidado, é olhar para a gente. E para esse assunto de corpo, a Marília é melhor que eu. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Acho que eu conheço quase todo mundo. Quase todo mundo deve me conhecer também. Para quem não me conhece, meu nome é Marília. Sou professora de Educação Física desde 2008. Escolhi essa profissão por puro amor aos movimentos. O que me levou a fazer atividade física é que eu tenho hiperextensão de joelho. Com essa calça vocês não vão ver. Hiperextensão de joelho não, hiperextensão de qualquer articulação, a minha vai além. Hoje vai menos, porque eu pratico atividade física a vida toda. Mas quando eu era pequenininha, a minha perna ia lá para trás, meu quadril vinha aqui para frente e a minha postura era assim. E minha mãe viu aquilo, notou, não gostou, levou no pediatra. E o que ele recomendou? Atividade física. Eu tinha, né, nada mais que a frouxidão ligamentar, que é quando as articulações vão além do limite. E ali eu comecei, aos 3 anos de idade, foi minha primeira aula de aeróbica, ali no clube com o professor Maurão, quem é de Dumont das Antigas lembra. E gente, eu lembro, eu tinha 3 anos, a Eveline vai falar que é impossível, porque ela é psicóloga, ela sabe que as memórias vêm depois disso. Mas eu lembro desse dia. E aí vem minha paixão pela atividade física. A atividade física pelo exercício físico. Eu não vou falar de corpo, eu não vou falar de peso, eu não vou falar de padrão, porque eu não trabalho com isso. Essa não é a minha metodologia, essa não é a forma como nossa academia trabalha, nossos profissionais. Nós enxergamos uma pessoa, um ser completo de tudo isso aqui que elas falaram e mais um monte. E a atividade física ela é uma porta para uma luz de muita coisa de pessoas que estão na escuridão. Doenças emocionais. A atividade física é fantástica, eu vou começar a falar por quê, um pouquinho para vocês. Os primeiros impactos da atividade física, por exemplo, na infância, no meu caso foi esse, mas existem inúmeros, né? Crianças aí que têm bronquite, todas as doenças respiratórias, as hiperextensões, criança que está, de repente, com um pequeno atraso de crescimento, criança que está com alguma dificuldade cognitiva, de atenção na escola. A atividade física ela é um divisor de águas na vida da criança, gente. Isso é um fato, tá? Imunidade, criança que pratica atividade física, a imunidade dela é diferente de uma criança sedentária. Sim. Ah, Marília, mas criança pula o tempo inteiro, brinca. Isso é considerado atividade física. Exercício físico é tudo aquilo que a gente tira um tempinho para fazer aquele determinado
método, aquela determinada modalidade. No crescimento, no desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento. Então, vamos pensar em crescimento do corpinho e desenvolvimento total da criança, cognitivo, de social, de como se expressar, como perder a timidez, que muitas crianças são, né, que a gente sabe. Na fase da adolescência e na vida adulta, o exercício físico ele entra de uma forma muito importante. Nossa, eu poderia ficar aqui fazendo uma rave falando o porquê, mas eu vou dar alguns exemplos. Na regulação de hormônios, controle de estresse, sintomas da TPM, na fertilidade. O exercício físico entra na vida da mulher para tudo isso. Eu tenho certeza que todas vocês, em algum momento, algum médico falou, está fazendo exercício físico? Está fazendo caminhada? O que você está fazendo por você? Porque é indispensável, gente. Hoje a gente fala em exercício físico tal qual se alimentar, evacuar e dormir. É indispensável para a longevidade. Claro que a gente sobrevive. Carro velho sobrevive aí 100 anos, você tem um carro velho. Mas se você não der uma manutenção dele, ele vai ser um carro velho. Se você der manutenção nele, ele vai ser um carro antigo. É diferente o valor das duas coisas. E quando eu falo em atividade física aqui, na infância, na fase da adolescência e início da vida adulta de forma geral, eu estou falando em prevenção para se ter uma vida mais longa e de maior qualidade. É como a Marina falou sobre você colocar lá os R$10 por dia e chegar lá e ter uma poupança, assim é a vida com o exercício físico. É como se você estivesse depositando esses R$10 para chegar lá e gozar, de fato, de uma poupança cheia. Porque a vida, eu vou falar já do climatério, né, que é o final da fase reprodutiva, para o início da fase da menopausa, que é engraçado, uma vez uma tia falou para minha mãe e aquilo me pegou. Eu vou tatuando no meu cérebro tudo que eu acho muito interessante. Ela falou, nossa, Sônia, é engraçado, né? Quando a gente é jovem, a gente está correndo atrás de dinheiro, está sem tempo, correndo atrás de filho, não tem tempo para nada, não tem tempo para passear, não tem tempo para visitar ninguém. Aí chega a velhice, que a gente está com um pouquinho de dinheiro sobrando, que os filhos já deixaram a casa, que a gente já não tem tanta coisa para fazer, a gente não tem saúde para fazer nada em lugar nenhum. Então, hoje, eu vejo assim, a minha fase idosa. Eu sempre pego muito no pé dos meus pais por isso. Eu amo atividade física, e, como eu disse, não é pelo corpo estético, é pelo que ele traz e faz pelo ser humano. E o que eu vejo na minha vida? Eu vejo, mas só quem manda é Deus, tá? Eu me vejo lá na frente, como essas senhorinhas da terceira idade que vão jogar vôlei, que vão com o ônibus para a praia, que vão curtir, que de alguma forma estão cuidando da saúde da forma que podem, para poder ter um momento de lazer no momento que a gente tem tempo. Porque agora está todo mundo correndo o tempo todo, né? E no climatério, o impacto do exercício físico são através dos sintomas, que são muitos, né, gente? Eu tenho uma pena de mim na hora que eu chegar lá, porque eu já sei como é. Quem já entrou na menopausa e passou por isso, porque tem mulheres que não passam, né, por essas ondas de calor, aquela fadiga excessiva, um cansaço que não tem cabimento, uma escada que você subia rapidamente, de repente se torna uma montanha, o desconforto na bexiga, parece engraçado, mas a mulher começa a vazar o xixi nessa fase, porque a bexiga vai perdendo a elasticidade mesmo. Todo aquele canal vai perdendo a elasticidade. São coisas que, assim, é como a gente ouve também. Nossa, a velhice ela é ingrata. É o corpo. Ele vai envelhecendo de forma natural. O que a gente tem que fazer? Correr contra isso. Para ser magrinho? Para ser esbelta? Para entrar no manequim 40? Não. Para ter dignidade de velhice. Dignidade de velhice. Entende? É sobre isso que a nossa atividade física, que a nossa academia, que nós lá como profissionais temos como filosofia. Entregar dignidade, qualidade de motricidade para o nosso cliente, para o nosso aluno. Isso aqui eu ouço toda hora. Eu não gosto de academia, lá todo mundo se acha. Quem nunca? Né, Tati? Lá todo mundo se acha. Sabe por que todo mundo se acha, gente? Porque durante a atividade física, nosso cérebro, nosso corpo, quando ele está lá em movimento,
Muita gente aqui deve gostar de dançar. Não gosta de dançar? Eu adoro dançar. Quando você dança e está fazendo aquele exercício ali, o teu corpo está produzindo neurotransmissores, que são os responsáveis por dar uma descarga aí química no teu corpo que te faz ficar se achando. É quando você... Tem gente que entra na academia assim, ó. Bom dia. A hora que a pessoa sai, ai, menina, você não acredita. Olha, deixa eu te contar. Eu falo, o que tomou lá dentro? Neurotransmissores, produziu tudo isso, produziu serotonina, endorfina, adrenalina, dopamina, ocitocina, que é como se a gente realmente tomasse um punhado de drogas durante a atividade física, que só quem prova dessa droga sabe o quão poderosa ela é. E eu estou falando de exercício físico, estou falando de musculação, estou falando de dança, de beach tênis, de vôlei, de caminhada. Nossa, mas eu não tenho tênis. Você deve ter um sapatinho que cabe no pé. Nossa, mas eu não tenho short de academia. Você deve ter uma bermuda jeans que dá para dar uma andadinha. Ai, mas eu não aguento ir dar aqui lá no posto. Dá uma volta no quarteirão. O importante é dar o primeiro passo. E academia é lugar de gente que se acha mesmo, gente. Exercício, jogador de futebol, a hora que sai do campo, está carregado dessas drogas no cérebro, circulando pelo corpo. É fenomenal. Eu falo com paixão porque é real. É engraçado. Tem gente que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa não dá. Porque eu sei que ela queria estar em qualquer lugar, menos na academia. Ela foi por livre, espontânea obrigação. Mas a hora que ela sai, tem gente que até pede desculpa. Fala, nossa, eu acho que eu nem te falei oi hoje, né? Olha, fiquei tão voado. E aí para, conversa, porque tomou essa descarga desses neurotransmissores que vão passear pelo corpo e te deixar... Entendeu? Aqui entra um pouco no que a Eveline falou e deixou para eu dar continuidade. Eu gosto muito dessa frase que é, quando você não puder lidar com a sua cabeça, lide com o seu corpo. Parece que não, mas é mais fácil. É mais fácil você driblar o seu corpo do que driblar a sua cabeça. Não é fácil administrar a caixa-mãe, o computador, né, gente? Todos nós nos pegamos em algum momento sendo traídos pela nossa própria mente. Então, de que forma, Marília, que eu posso fazer isso? Está em um momento. Isso aqui, gente, é um mecanismo que eu estou dando, tá? Não é a única receita. Estou em um momento em que minha cabeça está me massacrando. Nossa, eu não estou aguentando mais os meus pensamentos, não estou aguentando o que eu estou pensando. Só está vindo coisa horrível na minha cabeça. Eu te convido a sair na tua porta e andar. Vai andar. Vai andar, não é para pegar ninguém na rua, não. Vai andar para ver que daí, alguns passos, você já não está mais pensando naquilo. A sua cabeça, não é porque você se distraiu. Ao caminhar, o seu corpo já começou a liberar alguns dos neurotransmissores que vão te dando a sensação do bem-estar. Esses neurotransmissores são produções dos hormônios do bem-estar. Aquilo que a gente toma como droga, para muitos tratamentos que são indispensáveis, as drogas são indispensáveis quando receitadas pelos profissionais, óbvio. Mas a atividade física, o exercício físico, ela entra nesse jogo porque o nosso corpo ele é capaz de produzir essas drogas. Nós produzimos elas na atividade física, por isso que todo psiquiatra, todo psicólogo indica. Não é para você entrar no Manequim 40. Não é porque você tem um casamento e tem que usar um vestido de madrinha. Gente, é para a vida. A pessoa que mais se desestimula na academia é aquela que entra querendo perder peso. Vocês acreditam? Nossa, eu preciso emagrecer 10 quilos. Quando chega aí, você fala, Não é fácil, gente, emagrecer 10 quilos. Não é fácil emagrecer 1. Estou mentindo. E não é porque a gente come igual doida, não. É porque o corpo vai ficando mais lento. Não é fácil. Então, eu tenho que ver a atividade física como? Como comer, como dormir. Eu tenho que ver como um hábito. Como algo que eu vou fazer sem esperar emagrecer ou não. Sem esperar ganhar o colchão, a pernão, o bracinho ou não. É um hábito que precisa ser colocado. Como eu disse na infância, quanto antes esse hábito for colocado na vida, mais fácil ele é. Eu não sei o que é a minha vida sem atividade física, porque pela minha hiperextensão eu iniciei aos 3 anos de idade e nunca mais parei.
Fiz aeróbica, fiz balé por muito tempo. Tudo que tinha na escola eu estava no meio. Ia ter campeonato de futebol, eu estava. Ia ter campeonato de vôlei, eu estava. E olha que eu nem sou boa com jogos coletivos, sou péssima. Apresentação de dança, eu estava. Por quê? É uma droga que vicia. O nosso corpo, quando experimenta dos benefícios do exercício físico, ele não quer mais ficar sem. Você pode até ter preguiça, você pode até falar, eu não quero, não estou vendo o resultado, mas em algum momento o teu subconsciente vai falar, nossa, eu preciso voltar a fazer atividade física, preciso voltar a fazer exercício físico. Né? Mas eu sei que não é fácil, muitas são as coisas em nosso entorno que nos puxam para trás. Abuso psicológico é um dos fatores. Você é gorda, tua família inteira é gorda, você não pode ir na academia. Você vai na academia, mas você tem que emagrecer para entrar lá, todo mundo é magro. Como que você vai na academia? Você é doida? Todo mundo lá é sarado? O que você vai fazer lá? Então, essas crenças limitantes que a Marina citou, os abusos psicológicos que a gente sofre ao longo, os dedos apontados, tudo isso vai fragilizando a gente, colocando a gente num cantinho escuro, que imagina que você se sente merecedor de estar num ambiente que todo mundo se acha. Você não merece. Né, Tati? Não faz isso que eu choro. Tem ela depois. A minha aluna, que eu amo, tem ela depois, no final, um depoimento. E é com isso que a nossa academia trabalha. Não é porque eu estou fazendo propaganda, não. É porque o ambiente em que você vai estar, ele tem que ser acolhedor. Ele tem que te olhar como um ser humano e não como um corpo, como uma estátua, como um desfile de alguma coisa. O sucesso do seu trabalho, do meu trabalho, não será medido pela perna grossa que a menininha magrela conseguiu, pelos 25 quilos que alguém emagreceu. Eu quero promover saúde. Eu quero tirar a gente do fundo do poço. Eu quero que chega no médico, o médico tira o remédio do diabetes. E a atividade física, o exercício físico, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Está muito fora de moda essa coisa de buscar corpo perfeito. Isso está fora de moda. A moda é buscar qualidade de vida. É buscar fazer o exercício físico porque você quer envelhecer com dignidade. Porque você quer ter mais força para correr atrás do teu. Eu fico impressionada com a moça que trabalha lá em casa, ela é um trator de esteira, sem parar. Ela trabalha, ela puxa, ela levanta, ela fala, menina, senta um pouco, vai. Hora que dá, hora dela ir embora, ela entra no banheiro, coloca a roupa e vai para a academia. Eu falo, Gê, hoje você não vai, né? Você está cansada. Claro que eu vou, você está doida? E ela toma remédio controlado, ela tem ansiedade, ela é uma pessoa que é casada, já é mais velha, não é uma pessoa que está buscando corpo. É uma pessoa que encontrou na atividade, no exercício físico, naquele momento, uma liberação de drogas que o corpo dela produziu. Isso é real, gente. A gente ouve falar, ouve o Drauzio, ouve o Atala, ouve todo mundo falar e falar, ai, que lindo lá na Globo. Estou falando daqui, de nós, eu, você, qualquer corpo humano. Qualquer corpo humano. Foi o que eu acabei de dizer, a ansiedade, a gente faz atividade física, ocorre... E esse é um benefício imediato que a gente tem no exercício físico. Fez o exercício, imediatamente você tem a produção desses hormônios, então você já sente esse bem-estar. Você dá mais risada, você vai ver que você está mais alegre, e não é só pela descontração do ambiente. O teu corpo te deixou assim. O teu corpo fez o teu cérebro voltar e te deixar dessa forma. Ninguém cura depressão tomando antidepressivo. Ninguém cura antidepressão tomando antidepressivo. O antidepressivo, ele trata a depressão. Ele cuida, ele é um tratamento. Quando o médico te dá alta e fala, olha, agora já não é mais necessário, se você não buscar produzir esses hormônios, muito provavelmente você vai voltar para aquele lugar. Isso já é uma questão fisiológica, nem tão psicológica e emocional. A depressão, muitas vezes, ela é fisiológica. Um intestino inflamado pode desencadear depressão, alimentos inflamatórios. Também não gosto de dieta, não faço dieta, gosto de equilíbrio.
como lanche sim, tomo um chopinho sim. Se minha mãe fizer um bolo gostoso hoje, eu vou comer, porque minha mãe não é para sempre. Mas é o equilíbrio. Eu vou comer bolo todo dia porque eu amo bolo? Não. Eu vou comer lanche toda noite porque eu não tenho tempo de fazer arroz e feijão? Não, come ovo, come salada. Equilíbrio. E é aí que eu digo que o antidepressivo não cura a antidepressão, ele trata. Quem cura é o que você vai fazer por você. Terapias, exercício físico, alimentação. Eu vejo pessoas que entram lá tão deprimidas, gente. Eu chamo de pessoa que está morta. A pessoa ela só está existindo, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Ela entra morta. Ela está chorando, eu estou assim, ó. Calma, eu já sei o que vai acontecer com você. Daqui a pouco a gente se fala. A pessoa chega com o cabelo todo amanteigado aqui, sem brinco, desleixada. De repente, a pessoa entra com o cabelo arrumadinho, colocou um brinco, passou um batom. Você entende? Porque está tratando de dentro para fora. Não tem como a gente tratar de fora para dentro. É de dentro para fora. Esses hormônios liberados vão te dando a vontade de querer viver e não mais sobreviver. E quando você busca cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental, toda depressão cura. A depressão cura. Claro que tem que ser acompanhada, né? Como um paciente oncológico, os pacientes depressivos, eles precisam de acompanhamento periódico. Não pode abandonar jamais o psiquiatra, o psicólogo, quem tem esses transtornos. Mas, se você não estiver fazendo nada por você nesse meio tempo, depressão não cura. Por onde começar? Por onde você quiser. Por onde você quiser. Meta. Vai ser em janeiro? Vai esperar o ano novo? Pode ser amanhã? Pode ser amanhã? Mas eu não tenho dinheiro mais para academia esse mês. Mas você tem um sapatinho que você vai conseguir dar uma volta no quarteirão. Você vai colocar uma aula de dança no seu celular e acompanhar a aula de dança. Você vai colocar uma aula lá no YouTube de aula para iniciante. Nunca fiz atividade física, nunca fiz exercício físico. Aulinha de 5 minutos. O negócio é começar. Não dá para adiar, gente. Não dá para adiar. Ah, eu vou esperar minha mãe. Ai, minha mãe. Não, eu vou esperar o casamento de não sei quem. Não, mas está chegando a viagem, eu vou esperar passar a viagem. Não, mas agora a Branca está de férias, eu vou ficar com a Branca. Tem sempre uma desculpa bloqueando o primeiro passo. Então, se eu puder dar um conselho para quem não pratica atividade física, para quem não pratica exercício físico, comece amanhã. Ah, mas eu não tenho nada, não tenho diabetes, não tenho nada, não tenho depressão, estou linda, sou magrinha, não tenho nada. Prevenção. A vida é ali, é os R$10 da poupança para você ter uma velhice digna. Qual a quantidade? Quantas vezes eu preciso? Tem gente que fala, nossa, não vou conseguir, não tenho tempo, tem que ficar lá na academia 2 horas por dia, tem que ir 7 dias na semana, tem que ir. Não. 2 vezes na semana, 30 minutos, já muda a sua vida. Por quê? Esse foi o primeiro passo. Você vai ver que cabe na sua rotina. Você vai ver que 2 vezes por semana já não está mais te satisfazendo. Você vai querer ir à terceira. Você vai querer ir à terceira. Então, inicie com o que você tem. O sapatinho que você tem, o short que você tem, a rua para andar. Inicie com o que você tem, mas inicie. Quando começar, já falei, né? Ontem. Tá bom, gente? Ontem. E eu finalizo dizendo que a prática de atividade física, praticar o exercício físico, é uma questão de escolha e não de estado de espírito. Eu detesto exercício físico. Ninguém te perguntou, você precisa de exercício físico. Eu não estou nem... Ai, ó, a pessoa chega na academia... Tem gente que chega na academia com a carteira, para lá naquele balcão, faz assim, ó. Quanto que é? Quantas horas tem que ficar? Tem professor? Já vou avisando, eu detesto, tá? Tá bom. A gente vai trabalhando ali devagarinho e, de repente, a pessoa fica e permanece. Como essa semana nós perdemos uma aluna, Maria, uma querida, uma
uma irmã. Estamos, assim, todos sentidos, porque a Maria estava se preparando para a velhice, foi aquilo que eu disse. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu vou colaborar com Ele. Eu vou provar para Ele que o que Ele me deu, eu estou honrando. E a Maria honrava. Ela estava conosco há 9 anos, praticante de... Ela começou com hidroginástica, amava Hoje tem natação, segunda, quarta e sexta ela perguntava, hoje tem natação? Tem, Maria. Hoje tem natação? Não. Pode ficar mais? Ficava lá mais 40 minutos nadando, fazendo além da aula. Quando nós tiramos a piscina, ela foi para musculação e era praticante de musculação até a segunda-feira antes dela falecer, uma semana antes dela falecer. Então, a musculação ela é para a vida, a atividade física ela é para a vida, e você vai ver que quando o bichinho do exercício físico te pegar, você vai falar, nossa, não dá. Eu tenho alunos que chegam lá, umas senhorinhas que eu amo, as senhorinhas das 5h30, tem uma que bate no balcão. Pronto, menina, vim beber meu remédio. Aí entra lá e vai beber o remédio delas. E é um remédio, é um santo remédio. Através do exercício físico, a gente constrói massa muscular. Nossa, eu não quero ficar bombada, outra coisa que eu escuto toda hora. Eu não quero ficar bombada, eu odeio bombado, eu não gosto de bombado. Olha, se fosse tão fácil ser bombada, eu era mais bombada do mundo, porque eu amo, puxo ferro, puxo peso, e é isso aqui que vocês estão vendo. Não é fácil. Quando eu falo em construção de massa muscular, eu estou falando de carninha. Tá? Isso aqui é essencial para segurar o esqueleto. Quem segura nossos ossos são os músculos. Por isso tem gente que fala bombado é metido. Os músculos do cara estão segurando o músculo dele, o osso dele tudo no lugar. Então fica assim mesmo, não é pose não. E por que no envelhecimento a gente vai fazendo isso aqui? Porque meu músculo já não segura mais o meu esqueleto. E aí vem só osso me segurando. É onde começa desgaste, é onde começam todas as doenças metabólicas, é onde começa uma série de coisas que a gente não quer. Então, se a gente não quer, tem que correr atrás. Tem que começar ontem. Ele vai soltar lá? Nós temos muitas mulheres na academia, inclusive a nossa academia, ela é composta uma quantidade de mulheres é infinitamente maior que a de homens. Nossa academia tem muitas mulheres. Eu peguei o depoimento de 3, que eu achei assim que seriam bem relevantes. E eu fiz questão de pegar depoimento de pessoas do nosso cotidiano, da vida real, porque elas falam por mim. Elas falam pelo que todo mundo precisa acreditar. Tá? Vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Eva, tenho 51 anos. O que me fez procurar atividade física, eu estava muito mal, não só com a estética, mas também o psicológico. Procurei academia porque eu tive a perda de um filho e isso me abalou muito, muito mesmo. Eu estava muito mal psicologicamente e hoje eu vejo que está me fazendo muito bem, não só na parte física, mas na parte mental também. O que eu digo é assim, que a academia não é só para a parte física, mas para a parte mental também. Hoje eu me sinto muito bem, além da perda de peso, que eu consegui perder 15 quilos, mas olha, não é só também academia, atividade física e também a parte alimentar. São duas coisas que têm que ser de mão dadas. E hoje eu me sinto realizada, porque eu poderia estar dependendo de vários antidepressivos, e eu consegui sair desses antidepressivos aqui. E hoje eu estou muito feliz. É isso aí. E se eu puder aconselhar a todos, atividade física, parte estética e também mental. Olá, meu nome é Tamires, para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista na cidade de Dumont e de Pradópolis, e eu vim deixar uma mensagenzinha rápida para vocês, porém muito importante. A gente aprende pelo amor ou pela dor.
E foi quando eu precisei procurar ajuda médica, os meus exames estavam alterados, exames de diabetes, colesterol, triglicérides, e eu precisei iniciar a atividade física. O que eu ganhei com isso? Disposição, determinação, foco, melhora na composição corporal e a estética que vem de bônus, né? Então, mulherada, meninas, vou deixar uma diquinha bem importante para vocês. Se vocês quiserem envelhecer com saúde, introduzam na rotina de vocês atividade física. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Tatiane, estou com 35 anos e há um tempo atrás, né, eu cheguei a um ponto da minha vida que estava com 146 quilos. E às vezes a gente que tá gorda não se acha que tá tão gorda assim, né? E um certo dia, numa consulta com ginecologista, e que eu precisava fazer algo por mim, que eu precisava mudar pelo meu bem, pela minha saúde. E aí eu comecei, né, a diminuir as quantidades, cortei refrigerante, massa, e comecei a fazer caminhada. E ninguém ia, né? Então, eu falei assim, eu tenho que mudar, então eu tenho que pensar em mim, não vou ficar esperando companhia. E aí, quando você começa a fazer os exercícios, você começa a ver resultados, você percebe o quanto que você é forte, o quanto que você é capaz, né? Eu era uma pessoa que me sentia tão insignificante, tão inferior, e hoje eu não me vejo mais. Já perdi um pouco mais de 30 quilos, estou muito feliz, e eu não me vejo mais sem um exercício físico, sem uma academia na minha vida. Começo o dia logo cedinho indo para a academia, e é puxado, realmente é puxado. Mas quando a gente tem força de vontade e determinação, a gente consegue. E eu saio de lá revigorada. Meu dia vai super bem. Então, assim, a academia, os exercícios, tá me fazendo super bem. A cada dia a minha evolução. Você vai se sentindo bem, você vai se sentindo disposta, você vai percebendo que você é capaz, que o exercício físico, a atividade física é maravilhoso, faz um bem para a alma, para o corpo. Nossa, eu fico realmente assim emocionada. Parabéns, viu, Tati? Levanta, Tati, levanta! Eu amo, sou apaixonada. Eu fico realmente emocionada porque não é fácil. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é uma luta diária. E eu não vejo ela todo dia porque ela vai bem cedinho, eu desço mais tarde. Cada vez que eu vejo ela, ela perdeu um pouquinho mais. E não foi pela parte estética, mas a parte estética é um bônus. A gente tem que ir pela necessidade, pelo que precisa ser feito. E quando você vê, você está colhendo os frutos. E é isso, gente. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Vou deixar de incentivo para vocês. Quem nunca fez parte da academia e quiser iniciar, e esteve aqui hoje na palestra, eu não vou cobrar taxa de matrícula. É só chegar lá e falar, eu estive na palestra do Dia Internacional da Mulher, que a gente vai dar como incentivo para vocês. Estamos à disposição toda do MON. Bom? Obrigada, muito obrigada.